se o bem fosse paralelo ao mal, como por exemplo o taoísmo, de certo modo, apregoa, né? Então, o que você teria a própria noção de mal não seria cognoscível. Porque o mal é, digamos assim, uma desordem. Porque há uma coerência interna no mal. Quando nós olhamos para a história, nós percebemos que o mal não é errático. E que se você juntar toda a maldade humana, você vai ter um resultado, uma síntese que é superior à capacidade humana de produzir o mal. É horrível você ver um casal que parece assim, um padre e uma freira juntos. Né? Ou duas estátuas andando uma ao lado da outra, são frios, são indiferentes. Né? Às vezes são até hostis um ao outro. É horrível isso. Bem-vindos a mais um episódio de Ideias Têm Consequências, e hoje eu tenho a grande alegria e honra de receber aqui no estúdio um grande sacerdote, né, um amigo, Padre José Eduardo. Bem-vindo, Padre. Obrigado por sua presença aqui. A alegria toda minha, é uma satisfação estar aqui com você. O senhor está bem, Padre? Graças a Deus. Está com a vida tranquila? Graças a Deus, na medida do possível. Eu vejo o senhor está comprando umas 30 batalhas diferentes, né? Tem umas 30 frentes de guerra diferentes. E, de fato, ao longo dos últimos meses, né, eu vi o senhor entrar em vários desses debates. Né? Entrou em debates com protestantes, com tradicionalistas. Então, como é que tem sido esse último mês? Acho que esses 2 últimos meses foram mais intensos. E por que o senhor decidiu ir a público, né, usar as suas redes sociais, que tem uma força muito grande para travar esses debates? Porque o Brasil é um país muito deficiente do ponto de vista de uma reflexão sólida sobre as ideias que estão em circulação. Então o que acontece? O tema do tradicionalismo no Brasil é, digamos assim, um grande solilóquio. Quem fala contra o tradicionalismo geralmente fala desde uma perspectiva progressista e, portanto, acaba por reforçar ainda mais as ideias tradicionalistas, que são elas mesmas uma reação ao progressismo. Então, eu percebi que diante desse novo capítulo do tradicionalismo brasileiro, em que existe uma aliança entre o movimento do Monsieur Lefebvre e outros movimentos que ganharam força nos últimos tempos, era necessário que alguém dissesse uma palavra que pudesse, digamos assim, ser um contraponto sensato. Então eu me vi nessa posição e não me esquivei como sempre, aliás, e resolvi elevar o nível do debate, né? Sim. O que eu percebi, Padre? A minha conversão é recente, começou em 2020, né, de 2020 para cá, e eu comecei a estudar, comecei a me aproximar, né, do tradicionalismo, porque de fato eu entendo por que muitas pessoas são atraídas, porque você fala, bom, eu quero seguir a tradição, né, então eu quero ir na fonte, né, do negócio, eu quero estar o mais perto possível da tradição. Só que teve um episódio que eu me peguei refletindo muito, né? Eu comecei a frequentar a missa tridentina e depois eu fui numa missa na Nossa Senhora do Brasil, né? O que chamam de missa nova. E aí eu fiquei extremamente incomodado na missa. E eu saí da missa extremamente incomodado. Pô, mas por que tem violão na missa, né? O que são essas músicas, né? Por que precisa ter tudo isso? E aí eu me peguei pensando, eu falei, caramba, eu não deveria estar irritado durante a missa, eu não deveria estar saindo irritado da missa, tem alguma coisa errada, né? Eu acho que tem algo perigoso com esse caminho. Então, por que o senhor acha que as pessoas são atraídas pro tradicionalismo? E onde o senhor diria que estão os principais erros? Bom, acho que a primeira coisa é a seguinte, nós temos que reconhecer que nós estamos numa situação eclesial de instabilidade
que perdura desde o final do Concílio Vaticano II. Uhum. Os papas reconheceram isso e nós não podemos fazer diferente. Então, por exemplo, na questão litúrgica, nós não temos assim ainda digamos, do lado de cá, do lado intra-eclesial, uma resposta que seja adequada, ou seja, uma liturgia celebrada de um modo mais tradicional, com canto gregoriano, com órgão, com polifonia sagrada, etc. A execução dos ritos feita de uma maneira tradicional. Há muita deficiência do lado de cá. Uhum. Então, o católico que se converte nos nossos dias tem uma sede de sacralidade. Então, para ele é mais atrativo ir a uma liturgia tradicional em que ele se sente conectado com, digamos assim, os 2 milênios de tradição católica. E ele não para pensar numa série de questões que estão ali embutidas, mas que não estão em cima da mesa. Por exemplo, nós somos a favor da missa tridentina. Muito bem, a missa tridentina é santa, é um rito venerável da igreja, porém a igreja tem muitos ritos litúrgicos. Qual é o sentido que tem eu absolutizar um rito em detrimento de todos os outros? E transformar esse rito numa espécie de cavalo de batalha, em que eu me refiro a ele como se ele fosse uma espécie de totem intocável, quando na verdade a igreja tem autoridade, efetivamente, de reformá-lo. Depois, pegam-se informações desconexas, inclusive de uma mentalidade católica, como, por exemplo, o fato de que houve observadores protestantes na comissão para a aplicação da reforma litúrgica. Que falam que eram maçons também, né? Que tinha maçons. Tinha algum maçom, etc. O que, em si, não é grande coisa, porque, para nós, o que importa é o ato de aprovação papal. Essa é a mentalidade católica. Quando o Papa dá a sua aprovação, então nós cremos que ele está sendo assistido pelo Espírito Santo. Não tem sentido imaginar que ele entregue para a igreja um rito que seja herético ou heretizante. Então, essa mentalidade que está por detrás das alegações tradicionalistas não é católica e não é tradicional. Uhum. Então, esse tipo de observação só é capaz de fazer quem tem um pouco mais de argúcia teológica e que consegue ir nas entrelinhas, né? Por exemplo, para observar o grande caos canônico que ali existe, uma verdadeira prática que é anárquica, que é o que eu chamo de liberalismo canônico, porque é isso, em última análise. Ou, por exemplo, problemas sérios de questões que já foram resolvidas pela igreja, como o debate entre internalistas e externalistas no final do século XV, em que uns diziam que a validade dos ritos litúrgicos era dependente apenas de critérios internos, e outros, como os tomistas e São Tomás também, era dessa posição de critérios externos, ou seja, se um sacerdote segue o rito litúrgico aprovado, presume-se a validade. Então, questões desse tipo, que já estão resolvidas, que não são nada disputadas, acabam sendo tratadas como se fossem questões abertas. E, né, as pessoas não têm acesso a essa digamos, cultura teológica mais profunda e acabam caindo no papinho, né? Um outro exemplo, um dia desse eu vi um sacerdote tradicionalista dizendo que são 3 as línguas sagradas, né? O hebraico, o latim e o grego, porque são as 3 línguas que estão no título da cruz. Então, essas 3 línguas são sagradas. Isso é uma heresia que foi condenada pela igreja, chamada heresia trilingüe. Foi formalmente condenada pela igreja. Mas aquela pobre alma não sabe disso. Porque
foi condenado? Por que é Foi uma heresia? condenado porque é absurdo você dizer que só existem 3 línguas sagradas. Ela foi condenada na época em que houve a conversão, perto do ano 1000, quando aconteceu a conversão dos eslavos. E aí a liturgia foi traduzida para a língua eslava. Na época houve protestos dizendo, não, isso é um absurdo, onde já se viu a liturgia ser dita em língua eslava, né? Com os eslavos, eles seguem um rito mais oriental, acho que era a Divina Liturgia de São João Crisóstomo. Não, tem que ser em grego, não pode ser em eslavo. E aí a igreja disse, olha, isso é um absurdo, não existe língua sagrada nesse sentido, a liturgia pode ser dita em outras línguas também. O senhor acha que a reforma litúrgica do Concílio Vaticano II foi necessária para esses tempos em que a gente vive? Olha, não sou eu que digo, é o próprio Monsieur Lefebvre que o diz. Há uma conferência que ele deu, mais ou menos na época do concílio, em que ele vinha de uma frente missionária, então ele percebia a necessidade de uma aproximação maior, e ele também era adepto do movimento litúrgico, que depois ele acabou, digamos assim, por rechaçar, e que via, olha, realmente é necessário algum tipo de reforma. Por quê? Como é que era a liturgia tridentina antes do Concílio Vaticano II? E, digamos, antes do movimento litúrgico, principalmente, né? O padre rezava a missa no altar e o povo aqui fazia outras coisas. Então, uns rezavam o terço, outros liam um livro espiritual, outros rezavam a via sacra, outros pegavam um missal dos fiéis e ficavam lendo aquele missal. Aí tocava-se o sino, todo mundo ajoelhava porque era hora da consagração, e depois todo mundo voltava a fazer o que já estava fazendo. Eu não sabia disso, achei que era todo mundo participando da missa da mesma forma. Só o coroinha respondia à missa. Foi o movimento litúrgico que começou com as missas dialogadas. A primeira missa dialogada foi rezada na Alemanha por um liturgista chamado Odo Kassel, em que ele ensinou os universitários, isso foi numa universidade, a responderem a missa em latim. E ele celebrou de frente para o povo pela primeira vez, no sentido de que colocou um altar de frente para o povo, né? Que é outra questão. O tradicionalista médio diz assim, não, antigamente a missa era de frente para Deus e agora é de frente para o povo. Bom, a verdade é que as duas formas sempre existiram na igreja. Por exemplo, nas basílicas papais, o altar sempre foi ad orientem, e como o Oriente está de frente para o povo, no caso, o Papa sempre rezou missa de frente para o povo. Na Basílica de São Pedro, São Paulo fora dos muros, Santa Maria Maior e assim por diante. E há muitas outras igrejas de estilo de estilo basilical, que o altar é destacado da parede de frente para o povo, porque o Oriente está naquela direção, né? Então, a ideologização dessas coisas é que transforma, digamos assim, temas que em si não deveriam gerar polêmica em polêmicos. Sim. E isso também se deve à ignorância litúrgica do lado de cá. Por exemplo, um sacerdote poderia tranquilamente celebrar a missa de tal modo que na liturgia da palavra ele estivesse de frente para os fiéis e na liturgia eucarística ele estivesse de frente para Deus, digamos assim. Por que não se faz? Eu mesmo não faço isso. Por quê? Porque há uma dificuldade, por exemplo, com os bispos de entenderem que é legítimo fazer desse modo. Não tem problema nenhum. Isso não é trair o espírito do concílio. Só que a formação litúrgica também do lado de cá é deficiente. Então, por exemplo, haveria algum problema de partes significativas da missa serem ditas em latim? Nenhum. E por que isso não acontece? Porque também há uma ideologia do lado de cá que diz assim, tem que ser em vernáculo, porque se não for em vernáculo, os fiéis não participam. Entende? Então, quer dizer, nós temos problemas dos dois lados. Sim. Ideologias dos dois lados, e quando você tem uma ideologia aqui, outra ideologia lá, ninguém se entende.
E Dom Lefebvre acabou sendo excomungado da igreja, né? Qual Ele foi o fato excomungado. gerador? Na verdade, a fraternidade ela foi fundada em 1970 e recebeu uma aprovação de 5 anos. Antes que essa aprovação fosse, digamos assim, chegasse ao seu fim, em 74, o Monsieur Lefebvre foi suspenso ad divinis, ou seja, ele foi proibido de ordenar, de pregar, de administrar os sacramentos em público, suspensão que ele ignorou. A aprovação da fraternidade foi retirada, eles continuaram ordenando como se nada tivesse acontecido. A situação se foi agravando ao longo dos tempos. Depois de 86, quando acontece aquele evento de Assis, né, a oração pela paz convocada pelo Papa com todos os líderes religiosos, o Monsieur Lefebvre se escandaliza grandemente com aquilo e, a partir daí, entra em rota de colisão. No ano de 88 acontecem as sagrações em Écône e ali ele mesmo se excomunga. Veja, os tradicionalistas fazem muita polêmica em torno disso, alegando que ele agiu pelo bem da igreja, que, na verdade, a excomunhão não pode ter sido válida porque ele não nomeou aqueles bispos para títulos aqui ou ali, etc. Mas são apenas formas de desconversa, porque o Código de Direito Canônico, desde Pio XII, na verdade, prevê que a ordenação episcopal sem um mandato apostólico, ou seja, sem um mandato papal, ela implica em excomunhão automática. Só que no caso, não foi apenas uma ordenação apostólica sem um mandato papal, foi uma ordenação episcopal contra o mandato papal, porque o São João Paulo II ligou, pediu, mandou carta, pediu pela chaga de Nosso Senhor Jesus Cristo, que não procedesse daquele modo, que não fizesse as sagrações, e ele mesmo que se tinha comprometido a não fazer, por escrito, num compromisso firmado com a Sé Apostólica, no dia seguinte que tinha firmado esse compromisso, fez o contrário e foi, digamos assim, até o fim com a sua obstinação de ordenar os bispos contra a vontade expressa do Romano Pontífice. Então dizer que não houve uma excomunhão válida é, no mínimo, temerário. E hoje a fraternidade continua ordenando sacerdotes? Continua ordenando sacerdotes, procede normalmente, né? O Papa Francisco concedeu aos fiéis a faculdade de serem absolvidos validamente pelos sacerdotes da fraternidade, o que significa que antes dessa faculdade, portanto por 40 anos, as absolvições não eram válidas, porque para a validade da absolvição é necessária a faculdade dada pelo ordinário do lugar. Sim. Então, mas para eles tanto faz, porque eles sempre ignoraram essa prescrição. Né? Sim. Então eles dizem que o Papa reconheceu que as confissões eram válidas. Não. O Papa concedeu a faculdade de absolver validamente. Sim. É bem diferente uma coisa da outra. Então você tem todo um jogo retórico aqui em que as pessoas, no fundo, vão ser enganadas. Sim. Porque elas não têm um conhecimento técnico, canônico, teológico, doutrinal, para perceberem o que é o que não é, né? Sim. E na parte dos protestantes, padre, o que o senhor tem sentido, principalmente depois desses últimos debates que o senhor realizou? Qual o impacto que o senhor sentiu? O senhor está tendo conversão de protestante para o catolicismo? Não, a conversão de protestantes para o catolicismo é um fato clamoroso. E o que eu digo sempre, nas vezes em que eu posso tocar no assunto, há uma diferença muito grande no padrão de conversões dos católicos para o protestantismo e dos protestantes para o catolicismo. Quando um católico passa para o protestantismo, isso é um movimento de massa.
Então eles vão por causa da música gospel, pela cultura evangélica que cresceu no Brasil, pelo modo, digamos, popular com que os evangélicos se expressam. E quando um protestante se converte para a Igreja Católica, ele se converte por causa do estudo. Portanto, ainda que numericamente as conversões do católico para o protestantismo sejam maiores, numericamente, realmente há um êxodo, né? Qualitativamente, as conversões que vêm de lá para cá, elas são conversões realmente profundas e de pessoas que voltam com plena convicção teológica da verdade da fé católica. Sim. Então, isso me parece que é algo muito importante. Porque entre os próprios evangélicos, você veja, quais são as igrejas que crescem? São as igrejas de tipo franquia. Universal, do Reino de Deus. A Lagoinha nem tanto. Cresce também. Mas as que mais crescem são tipo Universal do Reino de Deus, Igreja da Graça, essas igrejas assim, que elas são chamadas como que portas de entrada no mundo evangélico. Depois, quando a pessoa está lá, ela acaba buscando uma igreja um pouco mais profunda, menos, digamos assim, marqueteira, né? Então, passa por uma igreja pentecostal, por uma Lagoinha, por uma dessas igrejas modernas. Ali chega um momento também em que há um esvaziamento interior, e a pessoa vai acabar buscando uma igreja presbiteriana, batista, uma igreja batista mais tradicional, que tenha mais teologia, e ali ele começa também a se confrontar com os temas teológicos mais sérios, e depois acaba migrando, digamos assim, para um tipo de cristianismo mais tradicional, católico, ortodoxo, etc. Esse movimento tem acontecido realmente. O senhor acha que a maior parte dos protestantes que se convertem vem das linhas mais tradicionais? Esse movimento é bastante frequente. Imagino que é mais difícil alguém que está numa igreja moderna vir para a igreja católica. Acontece quando existe uma espécie de desencanto intelectual. Você percebe que é muito fraco, que a teologia não, né, ela não chega nem na esquina, né? Então, aí o fulano se decepciona intelectualmente e começa a beber de fontes mais profundas. Agora, o que mais tem acontecido é alguém está numa igreja pentecostal, se cansa das histerias e desse movimento emocionalista muito forte, passa para uma igreja mais tradicional, geralmente presbiteriana, e depois de abraçar o presbiterianismo ou o calvinismo de alguma maneira, ele começa a se confrontar com os problemas internos do calvinismo e aí dá um salto, né? Alguns viram ateus, depois viram católicos, outros passam a virar católicos diretamente, outros não querem virar católicos, acabam virando ortodoxos. Coisas desse tipo têm acontecido. Agora, é interessante que nesse movimento digamos assim, de saída do protestantismo, também você tem o fenômeno de pessoas que se tornam completamente desigrejadas. Ou seja, elas se decepcionam e saem fora da estrutura eclesiástica protestante e viram, digamos assim, cristãos nominais. Essa também é uma realidade muito, muito forte. E aí você tem alguns livre-pensadores protestantes que acabam aglutinando essas pessoas no seu entorno, né? Sim. Qual a linha de raciocínio que o senhor, né, pela sua experiência, acha mais eficiente para conversar com protestantes? O que eu vejo é que funciona muito mais falar sobre argumentos históricos, né, no primeiro momento, do que argumentos teológicos. Porque os argumentos teológicos, né, principalmente para nós leigos, eles são complexos, né? Muitas vezes é difícil de pegar o ponto concreto e na minha visão, quando você parte dos argumentos históricos, é muito preto no branco, né? Quando você fala dos primeiros anos da igreja, os primeiros séculos da igreja, a fundação da igreja, por aí vai. Qual que é a sua
visão sobre isso? Depende um pouco do nível em que a pessoa está. Então, por exemplo, né, ainda um pouquinho sobre essa sociologia do protestantismo atual. Entre as classes baixas, você vai ter um grande número de protestantes pentecostais. É interessante que, se nós pudéssemos falar do ponto de vista étnico, a religião mais afrodescendente do Brasil é o cristianismo de matriz protestante pentecostal. Quem pertence às religiões de matriz africana, atualmente, são brancos de classe média. Mas o pobre, especialmente o negro, geralmente são pentecostais. É muito interessante isso. Por que eu estou dizendo isso? Porque entre, digamos assim, o pentecostalismo baixo, o anticatolicismo é mais feroz. Sim. Então, mesmo os argumentos históricos não vão funcionar. O que vai funcionar é o argumento bíblico, é ter esse domínio das escrituras que às vezes os católicos não têm. É uma das coisas que eu digo sempre: católico, lamentavelmente, não lê Bíblia. E nós precisamos ter mais cultura bíblica, né? Graças a Deus, na minha paróquia, a gente tem feito um esforço e as pessoas estão lendo cada vez mais as escrituras, desde uma perspectiva também de formação pessoal, porque sem domínio das escrituras você não consegue conversar com essas pessoas. Isso quando eu era criança, eu me lembro, já estavam acontecendo esses movimentos pentecostais, digamos assim, de um crescimento mais expressivo, e os padres distribuíam para nós pequenas cartilhas de respostas da Bíblia às acusações contra a Igreja Católica. Então nós estudávamos aquilo. E na conversa com os protestantes aquilo funcionava muito bem. Agora, quando você tem, digamos assim, um protestantismo universitário, digamos assim, aí eu acho que o argumento histórico começa a fazer um pouco mais de sentido, começa a ganhar força. Porque ele quer fatos. Ele não quer apenas teorias, explicações. Então você começa a mostrar fatos para essa pessoa e começa a mostrar textos, por exemplo, dos padres da igreja, etc. Então a pessoa começa a se, digamos, a cair na real, né? Começa a perceber que, por exemplo, o catolicismo é cristocêntrico, que o catolicismo ele tem um amor autêntico às escrituras, muito mais do que se imagina, que o que nós chamamos de tradição é algo muito real, não é apenas, digamos assim, explicações de palavras e assim por diante. Só que existe um terceiro nível, que ele é mais complexo, que é o nível do apologeta. Por quê? O apologeta, ele, em geral, atua como uma espécie de vândalo. Então, ele manipula textos, né, para ampliar o sentido daquilo que lhe convém ou diminuir o sentido daquilo que lhe convém, né? E aí você tem que ter um domínio da teologia muito maior. Você tem que ser um teólogo para lidar com um apologeta. Então, por exemplo, né, o fulano quer descobrir, ele quer debater contra o papado. Então o que ele vai fazer? Ele vai partir da ideia de que você tem que reconhecer um tipo de papado tal como ele é exercido no século XXI, nos primeiros séculos. E como isso não existe, logo ele vai dizer: isto aqui é uma invenção, porque lá não existia. Ou, por exemplo, ele vai deformar a doutrina católica para dizer que a doutrina católica, no fundo, afirma que havia um Papa no século I, São Pedro, depois São Lino, São Cleto, que pontificavam sentados numa cadeira e com uma tiara na cabeça. Não é isso, né? Quer dizer, nós
somos conscientes de que, por exemplo, na doutrina do papado, nós vamos encontrar resquícios muito frágeis no século I, mas nós temos fundamento bíblico para defender o primado petrino, e quando nós olhamos para a história, há um desenvolvimento inconteste do reconhecimento da igreja, da primazia da igreja de Roma e do seu bispo sobre toda a igreja. Primeiro uma primazia mais de honra, depois de jurisdição, etc. Ou seja, a coisa é complexa. Ela não dá para ser fulanizada. Sim. O que usam muito também quando, né, Cristo fala para Pedro, tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja, que Pedro não é a pedra, né, que a pedra era Cristo. Inclusive Santo Agostinho até dizia isso. Só que você pegar o texto da Escritura, é um texto que ele é polissêmico, ele pode ter vários sentidos. Então, assim como Jesus Cristo disse, eu sou a luz do mundo, e depois ele diz, vós sois a luz do mundo, e as duas coisas não se contradizem, porque ele está falando em sentidos diferentes, ele pode utilizar uma metáfora em sentidos diferentes. Ou seja, quem é a pedra? Cristo ou quem é a pedra? Pedro? Né? Então, ou seja, uma metáfora nas escrituras pode ser utilizada em sentidos diferentes, com alcances diferentes. Há um exegeta protestante chamado Carson, que ele fez uma pregação sobre esse texto, e ele fala, não, a pedra aqui é Pedro mesmo, não tem como você dizer que não é. É uma metáfora que Cristo está aplicando para Pedro, ponto final. É porque não existia a palavra, o nome Pedro, né? Era Cefas, né? Que é o mesmo termo. Exato. Aí ele vai para o aramaico, enfim, fazem todo um samba para poder dizer isso, que Pedro não é a pedra. Mas, inclusive nesse texto, talvez a parte mais importante não seja essa, mas seja quando Jesus disse, e eu te darei as chaves do reino dos céus. Porque aí sim, o poder das chaves é exclusivo. Cristo não entrega a ninguém a não ser a ele. Isso tem ressonâncias, por exemplo, da profecia de Isaías, quando aparece o primeiro-ministro como o chaveiro, o que tem as chaves, né, o que tem a chave das portas do Palácio Real, e assim por diante. Então vejam, quando eu estou nesse terceiro nível, então aqui é um nível que eu diria assim, é a apologética da picuinha. Então você tem que conhecer muito as filigramas, você tem que analisar as fontes, você tem que ver como é que as fontes estão sendo usadas, até como as traduções estão sendo usadas. Dou um exemplo. Por exemplo, há um texto de um concílio, não me lembro agora, talvez concílio de Constantinopla IV, alguma coisa assim, que a tradução da palavra proskuneo do grego, que ela pode ser traduzida de diversos modos. Algumas vezes é traduzida como adoração, outras vezes é traduzida como veneração. Então, a tradução dessa palavra é manipulada por apologetas para poder dizer que a igreja, por exemplo, defendia a adoração aos santos, mas não era isso. O texto proskuneo significa beijar diante. Né? Então, é adoração no sentido de ad ores, ou seja, você levar a boca, você beijar, porque a palavra adoração significa isso, beijo, né? É como você se ajoelhar para beijar os pés. Só que o conteúdo do que nós chamamos de adoração, que seria latria, o culto que se dá a Deus, tem outra palavra em grego. Então eu preciso aprender a me posicionar da maneira correta, digamos assim, a partir do próprio significado das palavras. E isso você tem que ser fera para você dominar, senão você fica completamente perdido no debate. Sim. Padre, outro tema que tem causado bastante confusão entre os católicos, né, entre os católicos casados principalmente, é esse tema da sexualidade, né, dentro do matrimônio, da vida sexual. O senhor se posicionou a respeito disso recentemente, então queria que você falasse um pouco sobre isso. Aonde está a confusão e por que essa confusão pode ser um problema para os casais? Eu acho que está na ignorância. Em que sentido? A igreja, o magistério da igreja, condena a contracepção.
E qual que é o objeto moral da contracepção? Para te usar uma linguagem técnica, né? O objeto moral é a escolha de voluntariamente tornar um ato infecundo. Então, por exemplo, você toma uma pílula para tornar o ato sexual infecundo. Você usa um preservativo para tornar um ato sexual infecundo. Por exemplo. Ora, alguns dizem que... Então, chego lá, antes disso. A igreja sempre disse que o uso do matrimônio nos períodos inférteis da mulher é lícita. É aquilo que nós chamamos de continência periódica. A igreja também sempre disse que o casal precisa regular o nascimento dos filhos de acordo com o que se chama de paternidade responsável, especialmente no século XXI. Por causas que sejam justas, por causas que sejam importantes, graves, etc. Só que a igreja não diz quais são essas causas, ela deixa ao discernimento do casal. Então o casal, diante de Deus, é que tem que discernir, e só o casal, nesse caso o sacerdote, ele é apenas um auxiliar, ele é apenas alguém que direciona. Por que ter ou não ter um filho agora? Como agir nessa ou naquela situação? Bom, então, algumas pessoas levam isso a uma confusão. E dizem o seguinte: as causas têm que ser extremamente graves. O que é causa grave? Aí começam a dizer, não, esse risco de vida muito forte para a mãe, ou uma situação terrivelmente dramática do ponto de vista econômico, mas o certo é não colocar nenhum tipo de organização, é não aderir, digamos assim, à paternidade responsável, ao uso do matrimônio nos dias inférteis da mulher, né? Para isso pegam textos do magistério, textos mais antigos, tipo de Pio XI, e num plano meramente teórico, dizem assim, olha, houve uma mudança na doutrina, ou seja, eles não entendem que houve uma evolução, ou seja, um progresso na doutrina, mas um progresso orgânico. Porque a realidade dos casais católicos mudou muito da década de 40 do século passado, da década de 30 para o século XXI. Antigamente tinha muito mais ajuda aos casais, né? As famílias moravam juntas, tinha com quem deixar. A realidade era mais agrária. Se você pensar na Itália, Espanha, Portugal, França, etc., a realidade era muito agrária. Brasil, então, nem se fala. Então, numa realidade agrária, você ter 10, 15 filhos, ok. Todo mundo vai trabalhar junto, todo mundo vai produzir junto, etc. Não é um grande problema. Agora, na cidade, numa realidade, digamos assim, pós-industrial, a situação se complica muito. Porque ela é questão também de espaço, é questão de emprego, é questão psicológica, enfim, há mil e um fatores aí. E aí, por causa disso, as pessoas chegam a dizer coisas do tipo: o método Billings é a camisinha católica, né? Que é uma adulteração absurda da doutrina. Primeiro, porque a doutrina da igreja não é sobre o método Billings. A doutrina da igreja é sobre a contracepção. Ou seja, a contracepção é pecado. E o uso do matrimônio nos dias inférteis não é pecado. É lícita. A contracepção é um artifício... quer dizer, se intervém... É artificial, né? É um método artificial. Nem sempre. Por exemplo, o coito interrompido é contracepção e não é artificial. Perfeito. Mas é uma intervenção no ato para que ele não seja fecundo. Perfeito. A continência periódica, é o uso do matrimônio, nos dizem que a mulher está infértil. E o uso do matrimônio nos dias inférteis não é pecado. É lícita. A contracepção é um método artificial.
Este uso é lícito, desde que haja motivos para isso. Ora, veja que coisa. O método que eu uso para identificar se a mulher está fértil ou não, para a doutrina, tanto faz. Se o método é a tabela, se o método é Billings, se o método é Creighton, se o método é o método do termômetro, se é o método, por exemplo, de teste de farmácia, tanto faz. Porque não é uma questão de método, é uma questão de objeto moral. Perfeito. Então, quando você diz assim, o método Billings é a camisinha católica, primeiro que você está tirando a discussão do âmbito da moral para o âmbito dos métodos. E segundo, que você está utilizando o pecado da contracepção para falar de uma prática que não tem nada a ver com a contracepção, que é a continência periódica. E aí vira uma confusão dos infernos. Sim. E aí, o que acontece? Chega lá no confessionário para mim, uma mulher completamente enlouquecida, porque tem 3 filhos pequenos, ela não sabe o que fazer, o marido não ganha nada praticamente, está desempregado, não sei o quê, e com medo e tal, etc. E eu preciso acalmar essa pessoa e dizer assim, querida, tá tudo bem, pode fazer a continência periódica, não tem problema. Ou vamos melhorar a qualidade dessa continência periódica. Entende? Ela acha que ela está pecando. Ela acha que ela está pecando porque, sei lá, o influenciador católico tem 15 filhos e pousa para fotos maravilhosas com aquela família inteira. O marido, por exemplo, consome aquele conteúdo e quer utilizá-lo para si, né? E aí eu chamo isso de catolicismo tóxico. O pessoal ficou bravo comigo quando eu utilizei essa expressão. Aí eu expliquei para quem ficou bravo, né? Eu disse, olha, veja bem, um pudim de leite é uma coisa maravilhosa, mas se você der para um diabético, ele é tóxico. Então, veja, nós precisamos saber para quem nós damos esse tipo de ensino. É por isso que esses temas a igreja sempre preferiu tratar de modo, quando não individual, pelo menos um coletivo restrito. E hoje em dia são milhões de pessoas discutindo abertamente esses temas. Tem o lado positivo das redes sociais, né, a onda de muita gente se convertendo, né, por causa dos conteúdos nas redes sociais. Mas, de fato, tem esse tipo de fenômeno, né? As pessoas olham muito para o outro, né? Querem... Assim, todo mundo... É que o Instagram, as redes sociais são uma ilusão, né? A pessoa olha lá, vê que a vida da pessoa... Só que você não sabe a estrutura que a pessoa tem, né? Se ela tem ajuda com os filhos para dar conta de 5, 6, 7, 8 filhos. E aí, realmente é muito complicado, né? Casais... E aí a gente escuta a história de casais que têm um monte de filhos e a mulher tá em depressão, ela tá pedindo socorro, ela não dá conta e o marido quer de qualquer jeito ter mais filhos. Então, realmente é um problema dos nossos tempos, né? Pois é, se as pessoas não conseguem interpretar um texto de 3 linhas no Instagram, no Facebook, etc., como é que elas vão interpretar coisas tão complexas como a teologia moral? Então, precisaria ter um pouco mais de responsabilidade e não tratar esses temas de modo muito, digamos assim, panfletário. Porque sempre vai esbarrar em situações nas quais a pessoa não vai estar preparada para aquilo. Por exemplo, né? Qual é o sentido que tem uma pessoa chegar falando sobre contracepção, mas assim, ela não é casada na igreja, ela não se converteu, ela não conhece Jesus Cristo, ela não sabe nada, mas sabe tudo sobre contracepção. Não tem sentido, né? Ah, não, é verdade, mas existe uma moral natural e isso tudo é relativo à moral natural. Ok, mas esse é o último problema que a pessoa tem. Do ponto de vista da urgência evangelizadora, que é aquilo que nos preocupa,
O mais importante é que ela conheça Cristo, que ela se renda a Jesus Cristo, que ela conheça a necessidade de pertencer a Cristo para ser salvo, e aos poucos ela vai assimilando as exigências mais pontuais da doutrina cristã. Perfeito. E aí, do outro lado também, tem pessoas que falam que o sexo não deveria ser algo importante, né, que os casais devem buscar dentro do casamento, né, que se o marido tá procurando sexo, ele tá com um imaginário distorcido. Então, como que o senhor responderia a isso? São coisas muito idealistas, né? Então, veja bem, do ponto de vista ideal, há um certo sentido em falar isso, porque o que importa realmente é o caráter. Quer dizer, não é que quando você casa, você está pensando em sexo todo o tempo. Ou mesmo que você seja, digamos assim, um performer sexual contínuo. Isso, na prática, acaba sendo um pouco, digamos assim, um pouco marginal na vida conjugal como um todo. Porém, é importante. Porque, veja, quando nós falamos de sexualidade não é apenas o exercício do ato conjugal. Sexualidade é um modo de ser homem, é um modo de ser mulher, é um modo de se comportar dentro de casa, é um modo de você saber ser amoroso com o seu cônjuge, de você tratá-lo de maneira que ele se sinta valorizado. Isso tudo é o que depois vai permitir a vivência da sexualidade de uma maneira concreta. Então veja, quando eu já parto da ideia de que, de antemão, não é importante você ter química, você ter atração pela pessoa, então você já está partindo do fato de que você pode casar com uma pessoa por quem você sinta repulsão, e que isso não é importante. O importante, sei lá, se vocês tiverem um contato sexual a cada gestação, tá ok. Não é assim. Não tem como funcionar na prática. Nós sabemos, quer dizer, o atendimento pastoral me mostra muito isso, a importância de que o casal tenha uma afinidade sexual. Porque isso vai amortecer muitas dificuldades da vida conjugal. Uhum. Então, por exemplo, eu me lembro que uma vez um senhor que tinha uns mais de 80 anos, ele chegou para mim e falou assim: padre, eu tenho um problema. Eu falei: que problema? Ele disse: não, é que eu tô com 85 anos, uma coisa assim, 84, 85 anos, e diante da minha mulher eu me sinto um rapazinho de 16 anos. Aí eu peguei ele pela mão, cheguei ao confessionário e falei: vamos na frente do altar. Fomos na frente do altar, glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo. Isso é uma graça de Deus. Isso é lindo, é maravilhoso. Quer dizer, que no fim da vida ele se sente junto da mulher dele com um rapaz, com um garoto. Ele tem vigor, ela também. E você vai ver para aquele casal, eles têm 85, mas me parece que tem isso. A mulher está florescente, o marido está com vigor, tem química, está interessado. É horrível você ver um casal que parece assim, um padre e uma freira juntos. Uhum. Ou duas estátuas andando uma ao lado da outra, são frios, são indiferentes. Às vezes são até hostis um ao outro. É horrível isso. Sim. Isso é horrível para os filhos. Os filhos olharem para os pais e pensarem e verem que eles não têm atração. Isso faz mal psicologicamente para as crianças. Esses dias um casal me perguntava: padre, tô com um filho aí de 7 anos, o que eu faço, Eu preciso, quando eu tenho um tempo, quero ficar com a mãe dele e tal, o que eu faço? Fala para ele: filho, olha, agora sua mãe é minha, tchau, tranca a porta, bota o fone de ouvido, esquece aquela criança ali, porque é importante para o menino perceber, é importante para ele perceber que o pai e a mãe têm uma relação de marido e mulher, e que isso é ótimo, é maravilhoso, é bom, e ele é o filho. Um dia ele vai ter que sair à luta, conseguir uma mulher para ele, casar, etc. E vai ser a vez dele. Agora é a vez do papai. Sim. Então, isso tudo é formativo afetivamente.
Isso dá segurança afetiva pro filho. Ele diz, nossa, o papai e a mãe se gostam mesmo. Nossa, eu posso dormir em paz, tranquilo, porque eu sei que eles estão juntos para me educar. Isso faz bem. Então, ou seja, essa espécie de isso parece muito com uma heresia gnóstica, que é o catarismo, que é uma heresia do século XIII, que achava contra a matéria, né? Contra a matéria, que achava que a sexualidade é suja, né? O cristianismo não é assim. Inclusive eles matavam mulheres grávidas, né? Porque acreditavam que era... reproduzindo matéria, etc. Então, é um absurdo. Nós não somos assim. O que nós queremos? Que os casais católicos sejam muito realizados em todos os sentidos. E para isso que eles tenham uma vida íntima, cheia de intensidade, de amor, de paixão, e que cresçam nisso a cada dia mais. Sim. O senhor está vendo muito problema com pornografia hoje em dia também? Sim, sim. E jovens? Jovens e adultos. Tenho visto muito problema com pornografia, e isso é uma droga, em todos os sentidos da palavra droga. Desde o ponto de vista de que libera um tipo de hormônio que gera dependência, até droga no sentido destrutivo da palavra, porque vai causar um monte de problemas no imaginário, até, digamos assim, na funcionalidade sexual. Porque, veja, uma pessoa que consome pornografia acaba introjetando imagens que não são verdadeiras. Vou dizer aqui uma coisa um pouco soez, mas aguentem, né? Faz parte. Por exemplo, o número de pessoas, de homens, que estão com problema em relação ao tamanho do seu membro viril. Que é uma... Não consigo... Quer dizer, os nossos bisavós jamais pensariam sobre isso. Não pensavam neste assunto. Não passava pela cabeça deles esse assunto. Por quê? Eles não estão se comparando. Sim. Quer dizer, cada um trabalha com o que tem e procura ser o melhor possível. Ora, a partir do momento que a pessoa fica se comparando com alguém que está ali naquela imagem, justamente porque é uma espécie de exceção, quase um alejo da humanidade, que às vezes não tem, é só um efeito de remédio, tá lá drogado do ponto de vista de estimulantes sexuais para poder funcionar, etc. Tal. A pessoa quer se comparar com aquilo e acaba adquirindo um complexo. Eu tenho um grande amigo, o Dr. Leonardo Lins, que é urologista. Ele falou que a quantidade de homens procurando cirurgia de aumento peniano nos últimos anos cresceu absurdamente. Estética, imagina, a pessoa fazer estética e colocar ácido não sei do que. Meu, quer dizer, nós estamos chegando... Relaxa, é absurdo, é absurdo. Então a pornografia realmente é destrutiva. Né? Uma vez um médico veio falar comigo sobre esse assunto, preocupadíssimo, queria casar e achava que não estava, digamos assim, nas medidas corretas. Eu falei, fulano, relaxa, você precisa entender que a cavidade íntima feminina é de 7 centímetros. Você precisa de muito mais do que isso para poder... Então isso é loucura, não é assim. E é muito mais o problema dos homens do que das mulheres, né? Exatamente. É uma coisa que está na cabeça dos homens. Totalmente na cabeça dos homens. Ou, por exemplo, o problema da masturbação. Porque o homem se vicia com a pressão da mão, pressão que ele não vai encontrar no ato sexual com a mulher. Então já aconteceu de falarem comigo homens recém-casados, decepcionados com o ato sexual e preferindo a masturbação. Mas por que isso? Porque, claro, na masturbação você tem a pressão da mão. No ato sexual você não vai ter aquilo. Só que o ato sexual ele não foi feito para te dar prazer isolado. Foi feito para que você se estimule moderadamente
até que a sua mulher possa chegar à conclusão e, consequentemente, você também. O prazer não é um fim em si mesmo. Exato. Né? Ele serve a um propósito maior, né? Que é a união do casal. E mesmo a fisiologia do ato, ele não está construído para... quer dizer, quando o marido tem um ato conjugal com a mulher, aquilo não é uma masturbação, ele não está se masturbando nela. Ou seja, aquilo é feito para que ela também chegue à conclusão fisiológica do ato e ele, em decorrência, possa chegar também. Então, a ausência de pressão, a ausência desses elementos que ele encontra, por exemplo, na autoerotização, ele é extremamente importante para que o ato funcione direitinho. Senão ele vai ter ejaculação precoce, vai ser péssimo. Né? Então, são tantas questões que a pornografia abre que a gente precisa realmente... E é o que eu digo para homens um pouco mais adultos que estão com problema nisso, né? Eu sempre digo, querido, cresça, isso negócio é uma coisa... Essa coisa de você estar trancado, escondido num canto, vendo uma coisa ilícita, fazendo uma coisa sozinho, essa coisa de moleque. Você vire adulto, ou seja, vai atrás de uma namorada, vai casar. Adulto tem vida conjugal. Ele não fica se preocupando com essa autoexcitação que, no fundo, é muito mesquinha. É degradante, moleque, né? É degradante? É humilhante. Você tem algo que você está fazendo na sua vida que você tem que esconder, né? Que você não pode falar para ninguém. Você está errado, né? Isso não deveria fazer parte da sua vida. Exatamente. Sim. Então, essas coisas infantilizam muito a sociedade e transformam a sociedade num conjunto de pessoas que emocional e psicologicamente são despreparadas, imaturas, clandestinas e que gostam, no fundo, daquele tipo de fruição sacana. Eu tenho que estar escondido, parece que o que é bom é aquilo que é clandestino, né? Quando, na verdade, não, vai lá, casa, faz a tua família, né? Tenha lá sua mulher e tal. Isso é bom, santo diante de Deus. Sim. Padre, hoje em dia tem muita gente falando cada vez mais sobre a batalha espiritual, né? Da guerra entre o bem e o mal. E aí tem muitos episódios que aconteceram, né, recentemente, que as pessoas atrelam a isso. Eu queria saber a visão do senhor, né? Como que o senhor enxerga essa batalha do bem contra o mal, né? Tanto historicamente, porque a gente vê a história dos últimos 2000 anos da sociedade, mesmo antes disso, no Antigo Testamento, é a história do bem contra o mal, né? Então, como que o senhor enxerga toda essa questão espiritual hoje em dia? Bom, em primeiro lugar, a existência do mal como, digamos, não apenas uma força impessoal, mas como personificado em alguém. Acho que essa é a primeira coisa que a gente precisa entender. Porque há uma coerência interna no mal. Quando nós olhamos para a história, nós percebemos que o mal não é errático. E que se você juntar toda a maldade humana, você vai ter um resultado, uma síntese que é superior à capacidade humana de produzir o mal. E aí você se pergunta de onde isso vem. Então, a existência do demônio, ela não é exclusiva da fé cristã. No fundo, todas as religiões antigas tinham alguma concepção do demônio, seja como uma entidade paralela a Deus, e aos poucos essa visão vai sendo mudada, porque se o bem fosse paralelo ao mal, como por exemplo o taoísmo, de certo modo, apregoa, né? Então o que você teria a própria noção de mal não seria cognoscível, porque o mal é, digamos assim, uma desordem. E se eu
se eu tenho cognição da desordem, é porque eu tenho uma cognição da prioridade da ordem. Então, o mal depende da minha concepção de bem. Perfeito. Né? Pode dizer que o mal não existe como ente, como substância? O que mal o mal é a ausência... O mal com L não. Mas o mal com U sim, que é o demônio. Né? Quer dizer, o maligno. Sim. Aquele que ensina o homem ao mal. Ou que leva o homem ao mal. Essa é a primeira coisa. Segunda, as escrituras nos apresentam não apenas a personificação do mal no adversário, no diabo, como mostram uma progressão no mal. Nós vemos isso, por exemplo, no livro do Apocalipse. Lemos isso essa semana na festa de São Miguel Arcanjo. Quando aparece o dragão com 7 cabeças, 10 chifres, etc., uma coisa enorme no céu, o evangelista comenta: este é o dragão, a primitiva serpente, chamado diabo ou Satanás. Ou seja, aquela cobrinha virou uma serpente de 7 cabeças, imensa, gigante. O que a escritura está mostrando? É que há uma progressão no mal. E nós vimos essa progressão na história. Quando surgem as primeiras heresias contra o cristianismo, elas eram erros pontuais contra as verdades de fé. Quando chega a modernidade, começa a surgir uma visão de cristianismo completamente reformada, completamente revista. E a partir daí começam a surgir ideologias que são não apenas, digamos, a subversão de um ponto, mas ela subverte a mente do sujeito. Ele enxerga a realidade mesmo de modo invertido. Ou seja, o dragão que tinha só uma cabeça agora tem 7. São Paulo fala disso na segunda carta aos Coríntios, quando ele diz o seguinte: que o Deus deste século, ou seja, o diabo, cegou o entendimento dos incrédulos para que eles não vejam a glória de Deus na face de Cristo. E depois ele diz, no capítulo 10º, as nossas armas não são carnais, elas são espirituais, poderosas em Deus para derrubar toda forma de fortificação, todo sofisma que se levanta contra o conhecimento de Cristo. Ou seja, isso que nós vemos no mundo de hoje, essas ideologias, por detrás delas existem demônios. Isso não é uma coisa que se vence só com a filosofia, ou só com a teologia. Porque nós estamos entrando num âmbito completamente diabólico, porque o diabo é o pai da mentira. Note que, antes de acontecer a derrocada que perdura até os nossos dias, Deus enviou ao mundo São Francisco e São Domingos. Todo mundo fala de São Francisco, ou seja, o amor, a bondade, a pobreza, etc. Mas pouco se fala de São Domingos. São Domingos fundou a Ordem dos Pregadores, da qual faz parte São Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino, na terceira parte da Suma Teológica, quando ele fala há uma questão chamada de aureolis, sobre as auréolas dos santos, ele se pergunta qual que é a maior auréola, se é a dos mártires, se é das virgens ou se é dos confessores. E aí ele dá uma resposta surpreendente. Ele diz que como os mártires venceram venceram o mundo e as virgens venceram a carne, a maior coroa é a coroa dos pregadores, porque eles venceram o demônio. Nossa. Aí você pergunta, como é que eles venceram o demônio? Com exorcismo? Com um rito? Com uma oração de libertação? Não. Eles venceram o demônio porque o demônio é o pai da mentira. E os pregadores o debelaram pela espada da verdade. Nossa. Ou seja,
Quando nós estamos lidando com o contraste entre a verdade e a mentira, nós estamos numa franca batalha espiritual, das mais pesadas que existem. Não é à toa, por exemplo, que, quando a gente vai a uma universidade, você tem que enfrentar... Você diz, mas como é possível que haja um ódio tão segmentado? Né? Nós vimos agora o assassinato do Charlie Kirk. Você fala, como é possível que pessoas comemorem, que elas achem certo que uma pessoa, um jovem, pai de família, seja eliminado simplesmente assim, com uma bala? Pois é porque tem algo de demoníaco na ideologia. A ideologia entra e sataniza a pessoa. Ela fica... É pior do que se ela estivesse possessa por um demônio. Porque ela não sabe que tá. Porque ela tem o psiquismo diabólico. Ela não precisa ser possuída por um demônio, ela já é um demônio. Porque ela pensa conforme o demônio. Uhum. Ela tem a mente do demônio na mente dela. Sim. Então, quando São Paulo diz na primeira carta aos Coríntios, no final do capítulo 2, que o homem espiritual julga todas as coisas e não é julgado por ninguém. Mas o homem natural, o homem psíquico, não compreende as coisas do espírito, porque para ele parecem loucura. E aí ele conclui dizendo, nós, porém, temos a mente de Cristo, o nous, o pensamento de Cristo. Quando São Paulo fala isso, para nós é algo muito, muito, muito importante, muito, digamos assim, confortante, é um alívio. Significa que se nós realmente meditamos as Escrituras, conhecemos a fé da igreja e temos uma vigilância sobre os nossos próprios pensamentos, isso que na carta aos Romanos, no capítulo 12, ele no fundo ele diz que é a tarefa diária, cotidiana, né? Renovai-vos pela transformação da vossa mente, é o que ele diz, pela metamorfose do vosso pensamento. Se nós temos esse trabalho cotidiano de nos autocriticarmos, para não irmos, digamos assim, parar nas mãos de um espírito de engano, nós estamos, no fundo, vestindo o que ele fará na carta aos Efésios, que é o capacete da salvação. Ou seja, blindando os nossos pensamentos para que nós não sejamos capturados por um engano que nos deixa cegos, que se torna um sistema fechado que faz sentido dentro de si mesmo. Sim. Esse é um dos piores perigos nos quais nós podemos cair. E um católico não está livre disso. É por isso que eu tomo tanto cuidado, por exemplo, com pessoas que começam a dar ouvidos a muitas revelações particulares, a teorias da conspiração, a apocalipticismos meio surtados, a um ou outro autor falaz que pega aspectos e os absolutiza, e as pessoas perdem o senso crítico, não conseguem mais se autoanalisar, se confrontarem, não desconfiam mais que podem estar erradas. Tome muito cuidado com isso, porque é muito fácil entrar aí o demônio do engano. E quem está enganado dificilmente consegue percebê-lo. Eu fico impressionado as pessoas que falam que recebem revelações. Tem gente que fala com... Parece que fala com Deus o dia todo. A pessoa acorda, Deus faz uma revelação, né? No café faz outra revelação. Fala, caramba, como é que esse acesso tão... Não, e aparicionismo, tão fácil a Deus. Coisas desse tipo, né? As pessoas vão se entregando essa percepção, como se elas estivessem entregando a sua própria percepção nas mãos de outros. Isso é perigosíssimo. É mais fácil o demônio... Quais são os níveis de dificuldade para o demônio entrar numa vida da pessoa? Uma pessoa que está completamente afastada da igreja, né, acaba caindo nessas ideologias, ou um católico, enfim, uma pessoa que frequenta a igreja. Basta olhar para o Evangelho. Quem foram as pessoas mais obstinadas?
foram os judeus que mataram a Cristo. Né? Estavam diante do próprio Deus encarnado, e ódio, e quiseram matá-lo. E eles tinham a divina revelação do Velho Testamento na mão. Então, quando nós entramos numa estrutura de engano e nos fanatizamos, nos tornamos cegos, obstinados, nós podemos matar Cristo nos seus membros, que são os membros da igreja. Sim, sim. E como que o senhor diferencia, né, quem tá começando agora na vida espiritual? Eu percebi, né, desde a minha conversão, eu achava no começo que a vida espiritual era uma linha reta, né, que você vai começar a frequentar a igreja, né, vai começar a receber os sacramentos, e é uma linha reta, um foguete rumo à santidade. E eu fui percebendo que não é assim a vida real, né? Então são altos e baixos. Qual os principais conselhos que você dá para as pessoas que querem crescer na fé? Existem conselhos diferentes para quem está no início, ou para quem já está há muitos anos vivendo a vida sacramental, ou de certa forma, né, os conselhos vão ser os mesmos? É impressionante como São Paulo diz uma coisa no começo do capítulo 15 da 1 aos Coríntios, que ele diz assim: irmãos, eu vos transmiti aquilo que eu mesmo recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras e ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras. Mas ele diz assim: o evangelho que eu vos anunciei, e no qual estáis firmes, se é que não crestes em vão. Por que eu gosto muito desses 3 versículos aí? Porque quanto mais o tempo vai passando, mais nós percebemos que o começo é o que é mais necessário. Ou seja, a minha dependência completa de Cristo. Nunca vai chegar um momento em que eu diga assim: nossa, eu cheguei num patamar em que parece que aquela dependência inicial de Jesus, em que eu me reconheço pecador, desgraçado, completamente incapaz de me salvar, e que eu dependo desesperadamente da salvação que Ele tem a me oferecer, seja ultrapassado. Ou seja, a minha dependência completa da graça. A gente teve esses dias a festa de Santa Teresinha, e é impressionante a devoção que ela suscita nas pessoas. E por que eu acho que Deus causa essa devoção a Santa Teresinha nas pessoas? Porque Santa Teresinha, ela, mais do que muitos outros santos, ela teve a experiência sobrenatural da sua completa fraqueza e da dependência radical que ela tem da graça de Jesus Cristo. Então, por exemplo, tem um trecho da vida dela em que ela diz assim: hoje Jesus me tirou um pouco a sua força para que eu visse quanto sou fraca. O papai não veio à minha profissão solene. E depois disso chorei. Ou seja, é algo tão simples, mas em que ela mostra a experiência da sua própria fragilidade diante do protagonismo e da sustentação exclusiva da graça de Deus. Quanto mais nós vamos crescendo na vida espiritual, mais nós vamos diminuindo. Ou seja, nós vamos percebendo que nós não valemos nada, que nós não somos nada, que nós somos uma fagulha de ruindade, de miséria, de abjeção, e que há uma necessidade radical de ser conduzido por Deus, de ser levado por Ele. Né? Não existe na vida espiritual um crescimento que seja assim: nossa, estou me tornando cada dia mais super-herói. Isso não é crescimento na graça. É o caminho contrário. É o caminho contrário. Você está se enganando. O crescimento na graça é: cada dia eu vejo
com mais nitidez que eu não sou, que eu sou nulo, que eu dependo completamente de Cristo e que, por isso, eu preciso dele e me agarrar nele, e a oração ela se torna uma necessidade por isso. É o que dizia Jesus a Santa Catarina de Sena: eu sou aquele que é, tu és aquela que não é. Tu és aquela que não és, né? Eu sou aquele que é, tu és aquela que não és. É isso. Nós vamos percebendo isso de uma maneira mais nítida. Uhum. Os dois tipos de oração são muito importantes, né? Tanto a oração vocal, né? Rezar o terço e tudo mais, como a oração mental. Quais são os principais pontos de cada tipo de oração e como que auxiliam no crescimento espiritual? A oração vocal é a primeira forma, o primeiro tipo de oração mais básico de todos, que é quando a pessoa ela se converte, ela começa a rezar e ela tem a sensação de que ela está falando com a parede. Ou seja, a oração é daqui para cá. Mas, se ela persevera na oração, de repente, porque tudo isso aqui é um processo de transformação psicológica, que a graça opera em nós. Quando a gente se converte, a gente é muito exterior, muito epidérmico. E o que acontece? Nós não conseguimos sentir o movimento da graça em nós. É mais ou menos como se você estivesse, utilizando uma metáfora, numa festa com um som alto e não é capaz de escutar um sussurro. O sussurro está lá, só que você não consegue ouvir, porque há muito estímulo exterior. Então, o que acontece? Quando a pessoa persevera na oração, é como uma sementinha. Ela começa a perceber a ação de Deus nela, ou seja, que tem alguém conversando com ela. Isso, por exemplo, às vezes, acontece quando você reza um terço, por exemplo, bem rezado, você termina aquele terço e você diz: nossa, eu estou me sentindo tão bem, o que aconteceu? É um começo disso. E aí, aos poucos você começa a dar mais atenção àquele que está dentro, fazendo, do que ao que você faz fora. Então você vai passando da oração vocal para a oração mental, sem que uma coisa substitua a outra. Você sempre vai continuar rezando vocalmente. Mas você vai se tornando vivo do lado de dentro. É mais ou menos como a parábola do semeador. Você tem a semente na beira do caminho e depois a semente cai entre as pedras. Então ela começa a brotar. Quando você persevera, isso vai produzindo um novo tipo de amor, um novo tipo de caridade em nós, que é uma caridade sobrenatural, em que nós, recebendo ou percebendo a ação divina, como que nós nos redobramos sobre aquela ação de Deus em nós, a presença de Deus em nós, e nós amamos o Senhor. Então, saem as pedras, e aí entram os espinhos. Você entra num amor mais, digamos assim, vegetal, um amor mais vegetativo. Só que ele vai sendo sufocado, porque você ainda tem algo de apelo exterior. As preocupações do mundo acabam sufocando a semente. Se você persevera na oração, esse amor vai se tornando cada vez mais intenso e simples. E aí saem os espinhos e você se torna terra boa. Uhum. Então veja, há uma continuidade entre a oração vocal e a oração mental. Mas o que vai acontecendo ao longo da vida espiritual é que a oração vocal ela vai se interiorizando até o ponto que a oração mental predomina e às vezes basta você dizer o nome Jesus e você entra
naquele amor de simplicidade que começa a receber algumas gotas do sobrenatural de maneira mais intensa. E vai ficando mais fácil de perceber o que Deus está conversando com a gente, o que Deus espera de nós. Deveria ficar se a pessoa realmente leva a sério a conversão. Ou seja, se ela leva a sério a sua vida de oração, se ela luta de verdade para viver uma vida recolhida. É uma das coisas que, por exemplo, os antigos não entendiam muito bem, que um leigo ele pode viver uma vida recolhida no meio do mundo. Quer dizer, se ele viver uma vida exterior no meio do mundo, é claro que ele não vai poder se santificar, é claro que ele não vai crescer na oração. Mas se ele aprender a viver uma vida recolhida no meio do mundo, ou seja, ele está andando na rua, mas está pensando em Deus, ele está dirigindo, mas o ambiente interior dele é sobrenatural, e assim por diante, ele pode chegar à união divina, pode chegar aos grandes graus até da vida de oração, sem uma, digamos assim, interrupção, sem a necessidade de se esconder em algum lugar. Uhum. Mas tudo depende do recolhimento. Santa Teresa dizia que o primeiro elemento da oração é o recolhimento. Então você sai dos sentidos e entra para a fé. Só que o chegar ao recolhimento exige de nós bastante mortificação, bastante espírito de sacrifício. Você vai precisar dizer não para o seu celular, você vai ter que dizer não para a televisão, muitas vezes. Você vai ter que ser mais calmo, vai ter que não deixar a ira entrar quando a ira poderia entrar. Você não pode deixar ela entrar. Né? Então, a sua vontade, por exemplo, seria num trânsito, alguém te cortou, ter um acesso de ira, né? Como aquilo vai te tirar do recolhimento interior, vai te instabilizar, então você vai ter que aprender, com a graça de Deus, a reprimir essa ira. Uhum. Mesmo em casa, né? Então, por exemplo, um pai de família, né? Que ele tem que ir lá botar as crianças para dormir, as crianças não querem dormir, aí vai tentar e as crianças não dormem, etc. Tal. Parece uma coisa muito simples, mas ele está aprendendo a ser mais paciente. Há uma espécie de elástico que está se tornando mais dilatado. Essa paciência vai ser importante porque ele vai chegar no seu trabalho no dia seguinte e alguém vai espezinhá-lo. E se ele não deixar a ira entrar e manter o seu ânimo igual, vai ser muito mais fácil para ele recuperar a comunhão com Deus no meio do seu trabalho. Uhum. Então, quando a gente diz que a vida de oração, essa é a grande diferença entre a espiritualidade cristã e o esoterismo, por exemplo. Porque no esoterismo você vai e faz uma obra de adivinhação, de magia. E o que é aquilo? É mística sem ascética. É mística sem moral. Você não precisa ser santo para você crescer ali. Uhum. Você vai tendo, digamos assim, experiências místicas no meio das maiores absurdidades morais. No cristianismo isso é impossível. Porque se você realmente não viver uma vida de santidade, a sua oração vai ser sempre um fingimento. Uhum. Porque você não tá. A graça divina, ela vai te puxando para as virtudes. Sim. Né? Então você tem que ser mais humilde, você tem que ser mais obediente, você tem que ser mais paciente, você tem que aprender a renunciar à sua própria vontade, etc, etc. A graça mesmo vai te levando a isso. Uhum. E é por isso que fica mais fácil para a graça divina te levar para uma oração mais intensa. Sim, perfeito. Como que o senhor enxerga a questão do materialismo
hoje em dia, padre. Eu vejo muitos empresários, né, que a gente conversa, tem como alunos aqui no Em Busca da Verdade, e eu vejo na minha própria vida, né, eu entendo que a gente tem que enxergar o dinheiro como um meio, né, o dinheiro por si só ele é neutro, né, ele pode ser usado para o mal ou pode ser usado para o bem. E a gente não pode servir a dois senhores, né, a gente tem que servir a Deus e não ao dinheiro. Mas ao mesmo tempo eu vejo empresários que se sentem culpados, né, por estarem ganhando dinheiro, crescendo. Mas o que eu vejo é que, quer dizer, para fazer boas obras, a gente vai precisar de dinheiro, né, para construir catedrais, para fazer obras de caridade. Eu acho que o grande problema hoje dos empresários, dos bilionários do Brasil, é que esse dinheiro é muito mal direcionado, né? As pessoas não pensam em legado, o que vão construir com aquilo. Então eu queria que você destrinchasse um pouco isso, nessa questão de viver a santidade no meio do mundo, né, para nós leigos, de trabalhar, de viver essa vida de recolhimento, ao mesmo tempo que a gente precisa fazer a empresa crescer, precisa contratar, precisa lucrar. Então, como balancear essas questões em nossa vida? Anteontem eu fiz uma pregação sobre isso. É porque há uma noção falsa de humildade que percorre a mente dos católicos, que é a seguinte: é a humildade característica dos frades, das freiras, a humildade de convento. Quer dizer, um religioso que professou voto de pobreza, etc., ele tem que ter uma vida extremamente austera. Uhum. Então, para ele, a humildade, a pobreza, a obediência vai consistir num estilo realmente mais, digamos assim, rústico de vida. Mas isso é vocação dele. Um leigo, ele não pode ter esse tipo de perspectiva. Porque a vocação dele exige que ele seja alguém que vai exercer, inclusive, o seu apostolado no meio do mundo. Sabe que, para nós padres diocesanos, isso era evidente para a igreja antes da década de 50. Então, aqui na Arquidiocese de São Paulo, se um padre fosse visto apenas de batina, como eu estou aqui, sem capote, que é uma espécie de terno que vai por cima da batina, e chapéu na rua, era suspenso com 3 dias recebeu uma suspensão ad vinis de 3 dias. Nossa. Não podia atender confissão, não podia estar, não podia... automaticamente. Porque o padre diocesano, por que nós padres diocesanos não usamos barba? Ou não usar, hoje em dia pode, né? Mas antigamente era proibido usar barba. Porque eu tenho que lidar com pessoas. Então, eu tenho que lidar na sociedade. Eu preciso, né? Então, sei lá, preciso ir a um almoço, eu não posso ter um pelo da minha barba que cai aqui né? Uhum. Eu não posso expor as pessoas a constrangimentos. Havia um senso de urbanidade muito grande para o clero diocesano. Hoje em dia isso caiu. Então eu vejo irmãos meus aí que, né, às vezes se vestem de uma maneira um pouco decorosa. Ora, o leigo, ele precisa ser alguém que tem prestígio profissional, precisa ser alguém que tenha prestígio intelectual, precisa ser alguém que, por que não, tenha prestígio econômico, inclusive para poder ajudar a igreja naquilo que é necessário. Qual é o problema? É que com aquela noção de humildade, a gente produz uma espécie de culpa. Parece que é errado dar certo. Parece que o cristão ideal é aquele cristão que é um fracassado. E as pessoas geram um tipo de culpa por isso, que é absurda, que não deveria existir. Porque tudo que nós queremos é que os católicos sejam bem-sucedidos em todos os âmbitos e que ocupem posições chaves na sociedade.
Não por serem católicos, mas por serem realmente competentes. Uhum. Ora, diante disso, existe no católico médio um pensamento meio mesquinho. Que é assim, para a igreja eu dou esmola. E mesmo se eu for a uma igreja, eu quero uma igreja mais de elite, sem me importar tanto se ali eu tenho estrategicamente mais ou menos uma abertura para evangelização ou não. Então, por exemplo, eu estive certa vez numa reunião em que um influenciador católico compartilhou comigo que ele participou de outra reunião com evangélicos, tinha evangélicos e católicos, para promover uma ação juntos. Eu não me lembro sobre que assunto, talvez fosse aborto, alguma coisa assim. E aí os evangélicos começaram, não, olha, precisa transferir esse palestrante daqui para lá, fulano tem um jatinho, ele empresta o jatinho pra gente e tal, ele faz tal. O outro, não, precisa pegar um helicóptero, não, a gente faz, rapidinho, ele vai, pega um helicóptero aqui, leva lá. E ele ficou falando, meu Deus do céu, os católicos. Porque o católico, ele para fazer uma coisa, ele tem que, é tudo na base do chinelo havaiana. Quer dizer, nada contra as havaianas, né? Mas assim, para dizer que é tudo precário, é tudo extremamente difícil, né? Uma vez eu precisei ir pregar numa cidade lá do interior do Mato Grosso do Sul. Eu gasto um fim de semana inteiro para fazer isso, porque Mato Grosso do Sul, não, Mato Grosso, eu acho. Porque o que acontece? Eu tenho que me deslocar daqui para lá, isso Campo ocupa Grande? metade do dia. Não deve ser... Deve ter sido Primavera do Leste. A gente esteve juntos uma vez em Campo Grande. Campo Grande não. Campo Grande é tranquilo, tem aeroporto e tal. Mas é uma cidade que não tinha aeroporto, então eu tinha que fazer 4 horas de carro para ir para voltar e que não sei o quê. Mas por que nós precisamos fazer isso? É justamente porque os católicos não comparecem do mesmo jeito que os protestantes. Há uma espécie de mentalidade mesquinha dos católicos. Sim. Então, quando tem uma obra, uma atividade... Por exemplo, os católicos contribuem muito com obras de caridade social. Então, se é para ajudar a dar cesta básica, a atender gente que esteja precisando, ok, estamos lá. Certo? Mas e as obras que são para a evangelização? Ou para a transformação da sociedade? Elas são menos importantes, portanto? Não. Eu preciso também, né, de enxergar as coisas de uma perspectiva um pouco mais estratégica. O que é que colabora para a difusão da igreja, do evangelho, em situações um pouco mais, digamos assim, amplas, mais ou menos a metáfora que São Tomás utilizava naquele seu famoso sermão Rigans Montes, né? Ele utiliza esse versículo de um salmo que fala que você tem que Deus rega os montes para que as águas cheguem e se tornem rios. Uhum. Então, às vezes, você tem que ir para o cimo da sociedade e regá-la desde cima, porque é mais fácil que a verdade se distribua de cima para baixo. Perfeito. E o que significa o trecho do Evangelho, né, que diz que é mais fácil um camelo passar pela ponta da agulha do que um rico entrar no céu? Um rico como um jovem rico, quer dizer, alguém que justamente quer apenas ajuntar para si e que não tem uma visão, digamos, de distribuição daquilo que Deus lhe concedeu para que estrategicamente a verdade, o bem, a doutrina, a fé, os bons costumes, etc., tudo isso se propague na sociedade. A Revolução Industrial e a Revolução Francesa só aconteceram porque houve entidades cujos membros financiavam aquelas ações revolucionárias. Uhum. Não tem como fazer um tipo de trabalho contra-revolucionário sem que haja pessoas comprometidas com isso até o fim. Perfeito. Perfeito. Ô, padre, vamos
caminhando para o final, eu queria, né, uma avaliação do senhor sobre a situação da igreja hoje no Brasil. O senhor está animado, está otimista? A gente falou de muitos problemas hoje, mas, de forma geral, o senhor sente que tem um renascimento católico, tem uma onda de conversões, né? Qual a sua perspectiva para os próximos anos? Olha, eu acho que nós estamos vivendo um momento muito especial na Igreja do Brasil, desde o ponto de vista dos fiéis. Ou seja, quando nós vemos eventos como Frei Gilson, Instituto Hesed, outros trabalhos similares que vão despertando a fé das pessoas, e você percebe que há uma ação da graça divina levando as pessoas para aquele despertar, e ao mesmo tempo, isso que nós dizíamos, um movimento um pouco mais intelectualizado, que tem feito muitas pessoas se tornarem católicas pela via do estudo, etc., isso me anima muito. Agora, do ponto de vista, digamos, mais meu, que é o ponto de vista da hierarquia, eu já sou menos entusiasta. Eu acho que haverá bastante chão para percorrermos a fim de que, digamos, o ambiente eclesiástico seja mais arejado e possa acolher todos esses ventos de avivamento, de despertamento espiritual, e integrando-os organicamente na mesma igreja. O que falta para isso, padre? São escolas melhores de teologia, seminários melhores? Eu acho que o que ocorre, o que falta é, digamos assim, que o tempo passe, né? Porque a graça e a natureza vão realizando seus trabalhos e aos poucos tudo vai, digamos assim, se encaminhando como deveria se encaminhar. Acho que temos que ter muita paciência. A paciência tudo alcança, diz Santa Teresa, e é o que nós mais temos que ter agora. Perfeito, padre. Muito obrigado pela sua presença aqui no Ideias Têm Consequências. Se você ainda não é inscrito no canal, peço que você inscreva-se. Toda semana a gente terá convidados de altíssimo nível, convidados que estão fazendo um trabalho muito importante, né, em diversas áreas, né, e principalmente para a defesa dos valores eternos aqui no Brasil. Então, obrigado. Foi uma alegria conversar com o senhor, padre. Sou eu que agradeço. Obrigado pelo convite.